Saber Direito desta semana, o professor Leandro Bortoleto traz um curso sobre o regime constitucional dos servidores públicos. Durante as 5 aulas, ele vai falar sobre o regime jurídico único, o acesso aos cargos públicos, o sistema de remuneração, além de tratar sobre os direitos sociais e a acumulação e a estabilidade dos servidores públicos. Começa agora a aula 3. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas mais uma vez aqui ao Saber Direito, comigo, o professor Leandro Bortoleto, nesses nossos encontros em Direito Administrativo com o nosso curso, o Regime Constitucional dos Servidores Públicos. Você já me encontrou por 2 vezes. No primeiro encontro nós falamos sobre o regime jurídico único e no segundo sobre o acesso aos cargos públicos. E nesse nosso terceiro encontro eu vou falar com você sobre o sistema remuneratório. O que é isso? Nós vamos ver quais as disposições constitucionais que se aplicam à remuneração, aos subsídios dos agentes públicos. Maravilha? Bora, vamos estudar mais um pouco? Pois bem, começando então esse nosso terceiro encontro, o que é importante que vocês compreendam? Em relação ao sistema remuneratório, o primeiro passo que eu gostaria de falar, e quais serão os subtemas aí? Eu vou falar sobre quais são as formas remuneratórias, né? Quais são os limites remuneratórios e também como se dá a fixação e a alteração da remuneração e dos subsídios, ou seja, e outras disposições constitucionais que são aplicáveis aí a esse segmento. Pois bem, o que nós temos? Primeiro ponto, você sabe aí qual que é a diferença entre remuneração e subsídio? Você sabe, já se atentou a esse ponto? Que é o primeiro passo para a gente conseguir entender as disposições constitucionais. Pois bem, que nós temos o seguinte, quando você analisa as disposições, você tem que deixar, a expressão assim, salário, a gente usa lá no setor privado, né? A gente deixa para quem se vincula ao regime trabalhista, ao regime seletista. No regime estatutário e também aqueles que ocupam cargos vitalícios, a quem ocupa mandato eletivo, você vai ver que a gente usa a expressão subsídio e também, a depender, né, das situações, remuneração. Então, você vai ver que nós vamos falar ou é remuneração ou é subsídio. A gente vai deixar salário de lado, tá joia? Pois bem, aí você fala assim, mas então vamos começar, né, para entender isso aí um pouquinho melhor. O que é remuneração? Você já reparou quantas vezes ou você foi prestar um concurso público, ou você viu um edital de concurso divulgado, ou no seu escritório chegou um cliente, servidor público, e aí foi analisar ali o comprovante de pagamento dele, o holerite dele, e você viu que havia uma grande quantidade de verbas, não havia algo muito claro em relação à remuneração, até se chegar ao total. O que você tem nesse formato? E aí que nós vamos ver, então, o formato remuneração. Em relação à remuneração, é importante que você entenda o seguinte, eu não vou colocar que a pessoa, aquele cargo, ele está remunerado em X e já colocar o valor. No modelo de remuneratório, né, na forma remuneratória chamada remuneração, ela representa o quê? O vencimento base de um determinado cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes previstas em lei. Ou seja, é um conjunto. O vencimento base é a retribuição pelo exercício daquele cargo. É aquilo que se fixa na lei, ó, o vencimento base daquele cargo é R$2.000, ok? Mas esse é o total que a pessoa ocupa aquele cargo recebe? Não. Por quê? Pode ser que a lei daquela carreira fixe, além desses R$2.000, por exemplo, olha, ele tem um adicional
de 30%, então já são mais R$ 600. Ele tem uma gratificação de 100%, então já são mais R$ 2.000. Então, no modelo remuneratório, que se chama remuneração, o valor que a pessoa vai receber é um conjunto, é a soma, né, de várias vantagens com o vencimento básico. Então, é um sistema, é uma forma que ela acaba tendo assim, um lado, né, você fala, ó, o prós e contra, né, um lado ruim no plano da transparência, porque não fica tão claro para se identificar qual é o valor que aquela pessoa que ocupa aquele cargo recebe e naquele conjunto, se ela está recebendo alguma coisa indevida, se não está, qual que é. Tem que fazer uma análise mais detida e ver as gratificações, as vantagens previstas na lei que rege aquela categoria. Então, esse é o modelo que se chama remuneração. Então, lembrando, a remuneração representa o vencimento base acrescido das vantagens previstas em lei, que podem ser das mais variadas. Porque você lembra que essas vantagens estão onde? No Estatuto. E o Estatuto, quem pode legislar? Cada Estado, cada município. A União legisla em relação ao dela, que é 8.112. Então, cada um deles pode prever gratificações distintas e assim ocorre. O único ponto, não tem obrigado a isso ou aquilo, não. Existem os direitos mínimos que estão na Constituição, que nós vamos ver em encontro específico, né, como a questão de ter remuneração por hora extra e tal, mas se vai ter a gratificação X, a gratificação Y, então depende do Estatuto, ele oferece, olha, vou fazer a previsão, está aqui na lei, de um adicional em razão de especialização, né, adicional em razão de formação. Então, se você fizer uma especialização, vai fazer jus a um adicional de 7%. Se você fizer um adicional, fizer jus a um mestrado, você vai ter um adicional de 10%, doutorado 12,5%. Então, por exemplo, são exemplos que eu estou te dando a respeito de gratificações. Essas que eu te dei aqui são um exemplo que estão na Lei 11.416, a lei que regula as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, por exemplo. Então, tem essas adicionais. Então, isso, mas em um determinado município, que gratificações, que adicionais que existem? Vai depender da lei local. Ela pode prever gratificações distintas, né? Pode prever adicionais distintos. O que é importante é que os parâmetros que eu vou trazer para vocês em relação ao que a Constituição estabelece sejam seguidos, né? Vários pontos de como fixar, como que se estabelecer, se tem limite, isso tudo que é importante que se compreenda. Mas primeiro, o que eu quero que fique bem claro é isso, a forma de se remunerar, que é chamada de remuneração. É isso, ok? Aí você fala, tá bom, entendi. Mas e a outra forma, chamada de subsídio? Como é esse modelo de remuneração? Né? Esse modelo remuneratório, né? Às vezes você vê que usa a remuneração no sentido amplo aí. Esse modelo remuneratório chamado subsídio, ele é bem diferente. Por quê? Porque ele é a fixação da contraprestação ali pelo exercício daquele cargo de forma única. Como assim de forma única? É uma parcela única. Não tem esse negócio de gratificação disso, mas gratificação daquilo, né? Estabelece a lei. O subsídio desse cargo aqui é, por exemplo, R$20.000, R$30.000, R$10.000. A lei já fixa um valor. É diferente no modelo, mas lá no modelo remuneratório, a lei também não vai fixar os valores. Não é assim que deve ser? Mas só que você vê a diferença no seguinte. Quando eu fixo, imagine, eu estou duas leis. Uma, né, fixando no modelo de remuneração. Ela estabelece lá que os servidores fazem jus. Aí, como eu dei o exemplo, gratificação tal, gratificação é essa, adicional, e coloca lá no artigo, elenca essas hipóteses. E aí, ela fixa,
né, uma lei específica, fixa quanto é o vencimento base. E aí você consegue calcular para chegar no todo, no valor total. Já a lei que fixa a forma como subsídio, ela vai só colocar o valor é tantos R$1.000, direto, de forma muito mais transparente. Aí você fala, tá, mas e por que tem a ver? Qual que é a ideia disso? Isso tem previsão no artigo 39 da Constituição. Lá no parágrafo 4º, a Constituição exige, exatamente, a palavra é essa, ela exige que, para determinados cargos, a forma de remuneração, a forma remuneratória adotada, tem que ser subsídio. Não pode adotar o modelo de remuneração. E a ideia surgiu disso, de se dar mais transparência, de se controlar a remuneração, principalmente de quem? A quem que se aplica essa obrigatoriedade? Como que funciona isso daí? Da seguinte maneira, estabeleceu-se na Constituição que os agentes políticos, então, o vereador, o prefeito, o governador, o deputado, né, o presidente da República, esses que exercem mandato eletivo, que o quanto eles ganham seja estabelecido por subsídio. Então, é um valor fixo, já direto, porque aí a população consegue analisar quanto ganha, qual é. Não precisa fazer essas contas que ocorrem no modelo quando se tem a remuneração. E a Constituição não restringe a esses que exercem mandato eletivo. Ela estende a outros, que naquela, você lembra que há certa distinção na doutrina, certa divergência se entra ou não, mas acaba predominando, né, o entendimento que membros da magistratura, do Ministério Público, enquadram-se também no conceito de agente político, mas não é isso que vai definir. A Constituição exige que para eles também seja fixada na forma de subsídio. Então, o salário de um juiz, o salário de um promotor de justiça, procurador da República, procurador do trabalho, ele é fixado na forma de subsídio. É um valor só, não tem essa distinção. Então, quando você verifica um edital de concurso de juiz federal, tem lá um valor fixo constante do edital. Né? O edital coloca lá tantos R$1.000, isso aqui é o valor do subsídio. Quando sai, às vezes, um edital para servidor, você vê que depende do edital, ele só coloca lá, o vencimento base é tanto, e coloca, e também faz jus, a gratificação disso e daquilo. Outros já fazem a soma e colocam, olha, o valor é tanto, mas explica que aquilo corresponde a um somatório. E quem mais que tem que adotar esse modelo de subsídio? Então, algumas categorias profissionais, a Constituição já fez essa exigência. Então, além dos magistrados, membros do Ministério Público, exige a Constituição que essa também seja a forma, né, a se remunerar os membros da AGU, os procuradores federais, os advogados da União, os procuradores da Fazenda Nacional. Então, também deve ser fixada a forma remuneratória para eles como subsídio. Fala, pois bem. Quem mais ainda estabelece pela Constituição, aí você vai ter que conjugar outros artigos, não só ali no 34, às vezes em outras partes, onde fala as partes específicas das carreiras, então ali onde fala da parte, né, logo depois do judiciário ali, do Ministério Público, as atividades essenciais da justiça, que fala da advocacia pública, lá na parte da segurança pública em relação também às polícias. Então, a previsão é que os membros aí, né, os policiais, também sejam remunerados na forma de subsídio. Aí você fala, entendi, então vai fazer isso daí, vai ter essa remuneração na forma de subsídio. Isso, então, esse é o ponto. Algumas categorias, que são essas que eu mencionei, essa fixação, ela é obrigatória, né? Então, os defensores públicos também. Agora, mas e para as outras categorias? Os servidores públicos em geral? Qual modelo deve ser adotado? Aí é o ponto. Para os servidores organizados em carreira, né? A maioria dos cargos aí eles são organizados em carreira, é facultado. Então, é uma faculdade
a Constituição autorizou, olha, quer adotar o modelo de subsídio? Beleza. Quer adotar o modelo remuneração? Beleza também. Vai ficar a critério do legislador. Que legislador? O de cada ente federado, porque lembra, para legislar sobre os seus próprios servidores, cada município tem competência, cada estado tem competência. Então, a lei que fixa aquela remuneração, que estabelece a remuneração daquela carreira, vai determinar, olha, vai ser subsídio ou vai ser nesse formato de remuneração. Maravilha? Até aqui está indo tudo bem? Muito bem. Então, seguindo aqui, eu tenho que falar com você nesse aspecto para você entender o seguinte. A Constituição, ela traz algum comando sobre como fixar essa remuneração? Você fala assim, ó, onde que eu vou achar, porque aquela pergunta que a gente fala assim, mas onde que eu acho, quanto que ganha o cargo tal? Ah, eu estou interessado em prestar concurso e eu quero saber quanto que ganha um determinado cargo. Como é que é isso daí? Entenda-se a lógica. Cargo público é criado por lei. Lei. Beleza? Ok. Muito bem. O cargo público é criado por lei e, em relação a esse cargo público, é a lei que traz. Qual que é o nome do cargo, quais as atribuições, os requisitos para ingresso, né, qual que é a escolaridade, enfim, todos esses detalhes. E, para fixar a remuneração, aí é o ponto. Você vai lá, abre aí sua Constituição, né, artigo 37, inciso 10. Artigo 37, inciso 10. Esse dispositivo é essencial para se compreender a dinâmica do sistema remuneratório. Por quê? Ele trata sobre a fixação, a alteração e a revisão da remuneração dos servidores públicos. Ele estabelece tudo isso nesse dispositivo, nesse do artigo 37.10? Sim. Por quê? Se você pegar esse dispositivo, você vai ver que, da leitura dele, o que se extrai, o que se depreende? Como que se fixa a remuneração de qualquer cargo público? Lei. Tem que ser por lei? Sim, e lei específica. Eu não posso fazer uma lei tratando de 10 assuntos distintos e colocá-la no meio, um sobre a remuneração do servidor ou subsídio que seja. Tem que ser fixado por lei. É a lei que tem que ser? Sim, sem discussão. Beleza, você fala, entendi. Maravilha, então eu vou ser por lei. Aí você fala, tá joia, mas e se eu precisar alterar, e o que é esse negócio de revisão? Qual que é a distinção? Perceba o seguinte, então você imagine qualquer carreira, a carreira de delegado da Polícia Federal. Então você vai ter uma lei fixando qual é o subsídio de delegado da Polícia Federal. E estabelece essa lei. Olha, a carreira está estruturada em 3 níveis, por exemplo. Então, no nível 1, o subsídio é X. No nível 2, o subsídio é Y. E no nível 3, o subsídio é Z, ou seja, já tem expressamente consagrado quais são esses subsídios, quais são esses valores ali naquela lei. Mas se for um cargo que é no modelo de remuneração, da mesma forma. Só que aí no modelo de remuneração, a lei vai estabelecer, ela vai colocar, e normalmente essas leis, se você às vezes não teve oportunidade de ver, dá uma olhadinha, as leis que tratam de remuneração, elas usam muito os anexos. Né? A remuneração na forma do anexo 1, na forma do anexo 2, e aí depois quando se altera, isso acaba alterando só, né, essa parte fica ali bem pontual. E aí o que você tem? Então, imagine que seja num modelo de remuneração. A lei estabelece que, olha, da carreira, né, pode ser, por exemplo, a carreira de analista judiciário do Poder Judiciário da União. Está fixado os vencimentos básicos na forma do anexo 2. Aí você vai lá no anexo 2, tem lá, olha, o vencimento base do nível inicial, né, que é o nível A1. Então, você vai ter lá o nível inicial, qual que é o vencimento básico. Qual que é o vencimento básico do nível A2? E aí vai estar estabelecido ali na lei, e assim vai, A1, A2, A3, A4, e vai até
se chegar ao topo da carreira, que, por exemplo, é o C13. Isso está ali estabelecido. Só que, como eu dei o exemplo naquele momento, existem adicionais, gratificações. Então, existe, por exemplo, a gratificação judiciária, existe o adicional aí de qualificação. Aí os percentuais que serão estabelecidos, eles vão em cima de cada vencimento básico. Então, se você pegar, né, o vencimento básico do nível A3, a hora que você jogar 10% de determinado adicional, ele vai ter um valor. Se você pegar do 4, vai ter outro. Então, essas gratificações, esses detalhes, a lei já estabelece. A lei vai fixar todos esses pontos para não ter dúvida, ok? Muito bem. Então, você já entendeu que é lei. Esse é o ponto. Fixou. O fixar significa estabelecer a remuneração, estabelecer aquele subsídio. Mas aí você fala, mas eu preciso mudar. Como assim preciso mudar? Imagine que a carreira, nos exemplos que eu estou dando, na carreira de policiais federais, eles entendam que não estão sendo valorizados adequadamente, conseguem se mobilizar e aí o governo, né, decide falar, vamos conceder melhorar a carreira. Então, não estou falando de todos os servidores. Então, vamos melhorar essa carreira específica. Então, eles vão lá, vai ser feita uma nova lei, mudando aquela lei anterior que tinha estabelecido quais os subsídios, quais os valores, e essa nova lei estabelece novos valores e fala, a partir de agora, o nível 1, o subsídio é tanto, né? Aquele outro que acaba, agora vai ser esse outro. Não se coloca normalmente em percentual, já se põe o valor. Então, se coloca, olha, o nível 2 agora passou a tanto, coloca lá específico. E da mesma maneira, naqueles que são remunerados no modelo de remuneração, por exemplo, aí dos servidores do Poder Judiciário da União. Então, eles vão estabelecer, vamos mexer nessa carreira, vamos. Então, a partir de agora, aquela gratificação que era de 140% vai ser de 150%. Aquele vencimento base que era X reais do nível A1 passa a ser Y reais. Então, há modificações específicas. Isso é alterar a remuneração. Isso é o que normalmente é dessa maneira, quando há, por exemplo, greves para melhoria nas carreiras, são feitas leis específicas para atender a cada uma dessas carreiras. Então, aí você faz a alteração da remuneração. Então, aí ela é diferente, é bastante específico para cada uma delas. Já quando eu falo em revisão da remuneração, aí que é o outro ponto aí que nós temos. A revisão da remuneração é uma garantia que se colocou na Constituição Federal de que, falar assim, a remuneração, como funciona no setor privado? Vamos abrir um parênteses. No setor privado, as categorias, normalmente as categorias que tem aí, né, que são representadas por sindicatos, todo ano existe uma melhoria no que é recebido ou não existe? Vai ver, existe. Por quê? Em razão da chamada database, ou seja, há uma negociação em que se estabelece um percentual. Por mínimo que ele seja, a depender da época do ano, pode ser 4%, 3%, 5%, 6%, enfim, vai ter a ideia de recomposição, ou seja, de tentar manter o poder aquisitivo daquele valor que é recebido. Porque você imagina, se você ficar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos só com aquele valor nominalmente estabelecido, sem que haja uma recomposição, sem que tenha, entre aspas, essa correção do valor em que se acrescente. Esse ano, né, são 3%, o ano que vem mais 3%. Você vê que a inflação do período vai destruir esse valor que a pessoa recebe. Então, né, é uma conta simples. Se você falar, olha, a inflação está 6% ao mês, aí você imagine assim, 6 anos já são 30 e poucos % que diminuiu do poder aquisitivo. Então, a Constituição,
determina que na área pública essa database também deveria ocorrer. Deveria, por que eu digo? E como ela diz? Que a Constituição diz que essa revisão tem que ser geral, anual, na mesma data e sem distinção de índices. Geral, mesma data, anual e sem distinção de índices. Quer dizer, tem que ser feito, e por lei, óbvio, lei específica. Alteração, lei, fixação, lei, revisão, lei. Só que seria uma lei não para uma carreira específica. Então, imaginando nos servidores federais, seria uma lei federal, né, para todos os servidores federais, independente de qual carreira, haveria essa revisão todos os anos. Esse é o que a Constituição determina, com o mesmo índice. Para todos, então, 4% de revisão, 5%. É isso que é o comando constitucional, está no inciso 10 do artigo 37. Mas eles falam, mas por que você disse que deveria que isso ocorresse? Deveria, gente, porque na prática não ocorre. Não é algo comum de se ver. Alguns estados, alguns municípios têm essa prática. Mas no âmbito federal, por exemplo, há muitos anos que isso não ocorre. E aí qual que é o ponto desfavorável? Que as remunerações e subsídios dos servidores, eles vão perdendo valor. E aí isso acaba ensejando que movimentos paredistas, movimentos de greve, para tentar, por meio da alteração, melhorar aquela remuneração, porque não se cumpre a Constituição como ela prevê. Esse é um ponto. Aí você fala, tudo bem, mas se está previsto na Constituição, não dá para obrigar. O problema é que isso envolve recursos públicos. Para fazer esse mecanismo que a Constituição prevê, para que se faça a revisão, precisa ter dinheiro em caixa, né? Precisa ter orçamento. Então, e é algo que é administrado pelo Poder Executivo nas suas previsões e por meio das leis orçamentárias, né, que são aprovadas pelo Legislativo, e aí o Executivo vai administrar, executar o orçamento. O que isso tem a ver? Isso tem a ver, então, por que eu não posso, se está descumprindo a Constituição, então eu não poderia entrar com uma ação ou obrigar o poder público a fazer essa revisão? Isso já foi parar no Supremo, e aí tem decisões importantes que eu quero trazer para você. Me acompanha aqui, vou te mostrar nesse primeiro slide. Vem comigo. Se você olhar aqui, a súmula vinculante 37, que está logo no início, ela determina que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob fundamento da isonomia. Apesar desse dispositivo, né? Então, apesar desse dispositivo, dessa súmula, falar na questão da isonomia, ela é frequentemente usada. Então, o Judiciário não concede aumento para servidor, não consegue melhorias em impor índices de reajuste com fundamento nessa súmula. Na questão da revisão, já tem os julgados abaixo. Vamos voltar lá no slide. O recurso extraordinário 843-112. O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, nem tampouco para fixar o respectivo índice de correção. E o de baixo, recurso extraordinário 565-089, o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual, previsto no inciso 10, não gera direito subjetivo à indenização. Deve o poder público, no entanto, se pronunciar de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs. Veja, pessoal, como que é importante se compreender essas decisões. Então, o STF, né, em teses de repercussão geral, então isso é vinculativo, ele definiu o que a Constituição determina que tem que ter a revisão. Mas não cabe ao Judiciário determinar ao prefeito, por exemplo, ao governador, que ele encaminhe um projeto de lei para que faça essa revisão. Não cabe ao Judiciário estabelecer qual seria esse percentual. E ainda,
também que não caberia, né, cobrar porque que não enviou. A única coisa é que tem que haver, na verdade, o chefe do executivo dar uma justificativa de que não foi possível, né, por exemplo, né, fundamentando em relação ao seu orçamento. Então, o que só se tem com isso? Em razão dessas particularidades da gestão de orçamento, né, há uma limitação na atuação do judiciário no cumprimento desse dispositivo. Ok? Maravilha? Muito bem. Seguindo aqui, quanto à parte da remuneração, eu vou entrar num ponto muito interessante e que você já deve ter ouvido falar muitas vezes em notícias na imprensa, né, saber a respeito como que funciona isso, que é a questão assim, você imagina, trabalha no serviço público. Como funciona essa remuneração, esse subsídio? Eu já falei para você que para fixar, alterar, revisar, tem que ter lei. Maravilha quanto a isso. A questão é a seguinte, existe alguma forma de limite? Existe algum parâmetro? Como que se estabelece isso no texto constitucional? Tem um mínimo? Tem um máximo? Não é? Você já viu que, você já deve ter ouvido falar, mesmo que você nunca tenha estudado essa temática, que existe um valor máximo, existe um teto. Você já ouviu, olha, eu sei que é o subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Mas até para você compreender isso melhor, você vê que não é basicamente só isso. Esse assunto tem vários desmembramentos, que isso vai mudar, vai depender o que é possível que exceda, ainda isso tem uma distinção nos estados, nos municípios, temos que ver qual o posicionamento que o próprio STF tem a respeito disso, mas é importante que se entenda. Ah, eu sei, é o subsídio de ministro Supremo, tá, mas onde que se fixa o subsídio de ministro do Supremo? Lei. Lei específica, que vai fixar qual é o subsídio de ministro do STF. Isso é um ponto. Tá, mas esse, então, aí seria o limite máximo, vamos dizer, o chamado teto. Né? Ah, existe um teto remuneratório? Existe. Mas, antes de eu detalhar essa questão do teto, eu ia te perguntar o seguinte, você acha que também tem um mínimo, uma garantia, dizer assim, olha, além de ter uma previsão para que não extrapole o máximo, tem um mínimo assegurado no texto constitucional? Você já vai responder de forma lógica, sim, claro que sim, porque no setor privado também tem, não é? No setor privado se estabelece. Qual que é o mínimo que qualquer pessoa pode receber? Salário mínimo. Esse é o nome dele, salário mínimo. Ah, mas e no setor público? Exatamente. Então, a remuneração de um servidor público não pode ser menor que um salário mínimo. Aí você fala, tá bom. Se por acaso for no modelo de subsídio, não gera discussão, porque é um valor só, você estabelece lá, ó, tá aqui estabelecido, né? Ele ganha tantos R$1.000. Você vai ver quanto é o mínimo, quanto é esse valor, não tem discussão. A discussão que passou-se a ter é a seguinte, ó, mas e no modelo de remuneração, que é um todo, é uma composição. Eu tenho o vencimento base e a ele eu acrescento as vantagens pecuniárias lá, né, permanentes, previstas em lei. Aí eu vou ter o total que ele recebe por mês. Esse vencimento base, ele pode ser menor que um salário mínimo? E essa é a discussão que foi parar, porque tinha categorias que, por exemplo, recebia às vezes, de forma bastante exemplificativa aqui, R$4.000 de remuneração. Só que o vencimento base dele era R$800, menor que um salário mínimo. Só que com as gratificações adicionais, esse valor acabava extrapolando. Então, na remuneração, a gente tem o valor estabelecido. Então, na remuneração, a gente vai ter o valor estabelecido para o todo. Pode ou não pode?
Supremo enfrentou essa discussão, né? Vem comigo aqui no slide que eu vou te mostrar. Vamos lá. O que você tem aqui, ó? Limite mínimo, olha aqui em cima, súmula vinculante número 16. Estabelece aí a súmula vinculante número 16, ó, aqui, os artigos 7º, inciso 4º e 39, parágrafo 3º da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. E o de baixo, recurso extraordinário 964-659. É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho. O que você tem? Daqui a pouco, você aguenta a sua ansiedade que eu falo do máximo já já. Aí eu volto naquele slide daqui a pouco. Vamos focar nesse ponto específico aqui. O mínimo, então, de acordo com o entendimento supremo, nesses dois, na súmula vinculante e na decisão em recurso extraordinário, com tese de repercussão geral reconhecida e fixada a tese, o que interessa é o servidor no total, quanto ele ganha por mês. Não é só o vencimento básico, é a remuneração que é o que interessa. Se a remuneração dele, for maior ou igual a um salário mínimo, está tudo correto. Agora, se o conjunto for menor, aí não. Ok? Maravilha? Muito bem. E em relação a esse máximo, o que é preciso que você entenda, né? Antes de eu voltar a te mostrar ali aqueles pontos. O que a Constituição estabelece? Onde eu encontro quanto que é o máximo que alguém pode ganhar no serviço público. E aí não é só o servidor público, os agentes públicos. No inciso 11, então, você dá uma olhadinha no inciso 11 do artigo 37, um artigo bastante extenso, né? Ele tem bastante detalhes. E esse artigo é o que estabelece o valor máximo que alguém pode ganhar no Brasil. E de acordo com o que consta ali nele, você vai ver que o máximo estabelecido é de subsídio de ministro do STF. Aí você fala, tá bom, mas como que é? Eu já te falei, é fixado por lei. A subsídio do STF, a lei que estabelece. E esse valor estabelecido é o teto, é o máximo que qualquer agente público pode receber. Qualquer agente público pode receber. Ah, então não é só o estatutário, a regra é essa? Não. A regra é que qualquer agente público está submetido a esse teto do Supremo Tribunal Federal. Ah, não é só o agente político que foi eleito? Não, para todos os agentes públicos. Só que tem alguns pontos a serem considerados. Fala, mas como assim? O que tem de relevante nesse aspecto? Primeiro, o subsídio do STF é fixado em parcela única, porque é subsídio. Então, isso facilita muito até para esse controle do teto. E outra coisa que às vezes gera muita confusão nas pessoas é que fala, ó, se o teto é esse, eu vou ganhar igual ao teto. O teto é o máximo. Então, a pessoa precisa ver naquela carreira, o cargo que ela ocupa, como que é a progressão naquela carreira. Qual que é o nível seguinte, qual que é o teto da carreira dele ali, o máximo onde ele pode chegar. Então, às vezes, a carreira dele não permite que ele chegue ao teto. A questão do teto é essa, mas se a carreira permitir, não é porque a carreira permite que ele vai poder ganhar acima desse teto. Então, a função do teto, realmente, ele exercer um limite, né? Ter uma baliza lá para segurar essas remunerações. E aí, em relação à aplicação desse teto, é interessante que se compreenda que esse teto, ele vale para a administração, ele vale, né, nas 3 esferas, mas nós vamos ver que nos estados, nos municípios, existe o chamado subteto.
Mas, agora, eu quero que você veja o seguinte. Tá bom, o teto é do STF, ele aplica para quem? É a administração direta só? Ele aplica para a administração direta, né? Então, o teto. E aí, entenda isso. Quando eu vou mostrar para vocês a questão dos subtetos nos municípios, nos estados, mas entenda o seguinte, para quem vale, seja se for estadual, vai seguir o subteto do estado, se for municipal, vai seguir o subteto do município, independente. É só quem trabalha na administração direta? Não, quem trabalha na direta, quem trabalha em autarquia, quem trabalha em fundação pública, sempre vai ter algum teto. Por que você está falando desse jeito? Porque esse é o ponto. No parágrafo 9º do artigo 37, há a previsão de que, no caso das empresas públicas e sociedades de economia mista, empresa pública e sociedade de economia mista, no caso delas, pode ou não ter teto. Ah, é assim? Exatamente. Porque uma empresa estatal, que você tem empresa pública, sociedade de economia mista, depende da atividade dela, ela recebe dinheiro, recebe recurso da sua administração direta para custeio, despesa de pessoal, custeio em geral. E tem casos que ela não precisa, ela não recebe, porque ela explora a atividade econômica, ela dá tanto lucro que ela não recebe essas verbas. Então, quando ela recebe, a gente chama, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, empresa estatal dependente. Quando ela não recebe, empresa estatal não dependente. O que isso interessa? Se a pessoa trabalha numa empresa estatal dependente, ela vai ter um teto a seguir, porque recebe verba da administração direta para custeio de pessoal e despesas em geral, conforme o parágrafo 9º do artigo 37. Se ela trabalha numa empresa estatal não dependente, quer dizer que ela não tem teto. Como assim? Então, pode ter estatal que o salário ali dos empregados públicos, dos seus dirigentes, extrapolar em muito ministro do Supremo? Sim, porque são entidades chamadas de não dependentes e que fogem à regra do teto pelo fato daquela estatal não receber recurso da administração direta para essas duas finalidades que eu mencionei. Não é que ela não recebe nenhum dinheiro, ela não recebe recurso ou para custeio de pessoal ou para despesas em geral, que aí ela é não dependente, ok? Entendido esse aspecto, para ver só, mas a quem se aplica, como que funciona, né? Um outro ponto que precisa ficar claro também nessa questão do teto é falar assim, mas ele engloba o quê? Esse teto, ele engloba vantagens pessoais, por exemplo? Sim, ele engloba todo tipo de vantagem que a pessoa recebe. Pode ser provento de aposentadoria, pode ser remuneração, pode ser subsídio, inclusive vantagens pessoais que ele eventualmente tenha, estão submetidas ao teto. Ah, mas não tem nenhuma exceção? Tem, é outro ponto. Qual que é a exceção? Se você pegar o parágrafo 11 do artigo 37, lá vai ter a previsão que excepciona isso, que é o quê? A previsão que excepciona isso são as verbas indenizatórias previstas em lei. Verbas indenizatórias previstas em lei. Por exemplo, diária. Um servidor público receba uma diária. O que é diária? É um valor que é pago a um servidor quando ele se desloca momentaneamente, sai da cidade onde ele trabalha, vai trabalhar em outro, pode ser um dia, uma semana, um mês, ele recebe para poder se acomodar, se hospedar naquele lugar, né, para ele poder se alimentar. Isso chama diária e os estatutos prevêem, cada um dos estatutos vão estabelecer como funciona. Mas esse é um tipo de verba que a natureza dela é de indenização, ou seja, a ideia é tipo reembolsar, não é uma verba que tem essa natureza salarial. Então, por isso que essa verba indenizatória prevista em lei excepciona o teto, ok? Mas aí tem o seguinte, o que nós temos em relação aos estados e municípios? Você disse aí, professor, que o teto é o de subsídio de ministro do Supremo. Mas vamos imaginar que o teto de subsídio de ministro do Supremo é um valor alto para, por exemplo, muitos municípios brasileiros. Vamos voltar naquele slide que a gente estava vendo sobre os limites, para eu te mostrar aqui como funciona. Vem cá. Olha aqui, ó. Essa parte de baixo aqui do slide, a parte do meio para baixo, o máximo, teto,
Quanto que no máximo alguém pode ganhar? Subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas e quais são os subtetos? Olha lá, ó. O máximo que nós vamos ter de subtetos nos estados, né? Aqui, você está vendo, aqui é estados. Nos estados, aqui, onde está escrito máximo teto, é estados. Nos estados, 3 subtetos: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. E nos municípios, o subsídio do prefeito. Pois bem, o que você tem em relação a isso? Então, assim, imagine um estado, né? Nos estados, são 3 subtetos. O que a Constituição estabeleceu é isso. Olha, estado, no âmbito nacional, subsídio do ministro supremo. No âmbito dos estados, quanto ganha um servidor estadual? O servidor estadual, ele vai ganhar, na verdade, a depender se ele trabalha no Poder Executivo, no Poder Legislativo ou no Poder Judiciário. Fala, é desse jeito que funciona? Sim. Então, se você pegar um servidor da Secretaria de Educação de um determinado estado, né? Um servidor da segurança pública de um determinado estado, um policial, um professor, qual que é o máximo, um teto ao qual eles se submetem? Ah, não é o subsídio de ministro supremo? Não. O subsídio de ministro supremo é o máximo do máximo. Mas naquele estado tem um subteto. Ele trabalha no executivo, então o subteto, o máximo que ele pode ganhar é o subsídio do governador do estado. Então vai ter que ver quanto que o governador do estado ganha, e aí todos os servidores do executivo daquele estado não poderão ultrapassar esse valor do governador. É isso que estabelece a Constituição. Ah, mas e quanto ganha o governador? Fixado por lei, na Assembleia Legislativa do estado vai estabelecer. Ele pode ganhar no máximo o que ganha o Supremo. Então pode ser até que seja igual, mas na maioria dos casos, em muitos estados não é. É fixado um valor menor para que poder ter um controle melhor da remuneração dos servidores. Ah, mas ele trabalha no Legislativo Estadual, é funcionário da Assembleia Legislativa do Estado, por exemplo. Qual que é o subteto? É o subsídio de deputado estadual. Aí a própria Assembleia fixa o valor do subsídio do deputado estadual, mas existe um limite, que não pode passar de 75% do deputado federal. Agora, se ele trabalha no âmbito do Poder Judiciário Estadual, você vai ter como limite, como máximo, então, por exemplo, um servidor do Tribunal de Justiça de um estado, o máximo que ele vai poder receber é o subsídio de desembargador do Tribunal de Justiça. E o desembargador do Tribunal de Justiça pode ganhar quanto? Aí é a lei estadual que vai fixar, mas o máximo que ele pode ganhar é 90,25% do subsídio de ministro do Supremo. Então, esse é o valor que vai ser aplicado àqueles que trabalham no âmbito do judiciário estadual. Isso que está dizendo a Constituição. Mas aí vem um ponto. O parágrafo 12 da Constituição autoriza o seguinte: Estado, se você estiver achando muito complicado para controlar esse negócio de ter 3 subtetos, você pode unificar. Ah, é? Pode juntar? Pode ter um só para todos os servidores estaduais? Sim. Mas o que precisa? Primeiro, mudar a Constituição estadual ou a lei orgânica, no caso do Distrito Federal. Fazer uma emenda à Constituição do Estado ou à lei orgânica do Distrito Federal, adotando um subteto só. Você fala, entendi. E qual é esse subteto? Pode escolher, né? É possível que se escolha? Não, não é possível que se escolha. Ou tem um subteto, ou fica com os 3. Tá bom? Aí você fala, como assim? Ou fica com os 3, ou faz a emenda adotando um. Quando adotar esse um, obrigatoriamente será o do Judiciário Estadual. Ah, não tem possibilidade de adotar outro? Não, não tem escolha, perceberam? Esse é o ponto que a Constituição fica. Ou você fica com os 3, você Estado, ou você adota um só, que obrigatoriamente será o do desembargador do TJ, do Judiciário Estadual. Você fala, entendi, então fica nesse ponto. Pois bem, e em relação aos municípios?
tomar cuidado que em relação aos municípios, não obstante exista Poder Executivo e Poder Legislativo, o subteto é um só, subsídio do prefeito. Quanto ganha o prefeito? A Câmara Municipal que fixa por lei. Pode ganhar quanto? Igual ao Supremo. Ah, não tem então depende do município. Se o subsídio for 10 mil do prefeito, os servidores municipais terão esse teto. Se o subsídio for 40 mil, eles terão esse outro valor, ok? Mas em relação a essa fixação, a esses pontos, interessante que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que nós temos, né, em relação a esses pontos é o seguinte. Primeiro, procuradores municipais. Na expressão que consta no inciso 11 do artigo 37, procuradores municipais estão incluídos, estão de acordo com o Supremo, né? O teto para os procuradores municipais não vai ser o subsídio do prefeito, e sim o subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça. Porque é, inclusive, esse subteto que se aplica aos procuradores, aos defensores, assim, no âmbito dos estados, você aplica esse outro subteto. Outro ponto de atenção, de acordo com o Supremo, os magistrados estaduais não se submetem a esse subteto do judiciário estadual, acaba ficando só para os servidores, eles vão seguir a mesma regra prevista para a magistratura federal, então o teto é o do ministro do Supremo Tribunal Federal em relação aos magistrados e membros do Ministério Público. Maravilha quanto isso? Bom, ainda um ponto que a gente tem que entender é que a Constituição estabelece outras disposições, né, importantes também, que assim, veda a equiparação ou vinculação de remuneração. Então, você não pode fixar na lei, por exemplo, olha, o analista judiciário ganha 70% do subsídio de juiz federal. Não pode. Se quiser que seja isso, põe o valor em específico. Não pode colocar, por exemplo, olha, o advogado da União ganha igual o juiz federal. Se quiser colocar, é só fixar na lei esse valor, mas não pode haver essa vinculação ou essa equiparação, né? Também não pode, o que se chama evitar a bola de neve, né? Cada um desses acréscimos, eles vão incidir no vencimento base. Então, no sistema de remuneração, eu não posso pegar gratificação e colocar uma incidente em cima de cada uma, né? Uma em cima da outra. Eu coloco em cima do vencimento base. E um outro ponto interessante, que com a emenda constitucional, né, da reforma da Previdência, houve a previsão de que não é possível a incorporação de verbas decorrentes do exercício de função comissionada, por exemplo, cargos em direção, eles não serão incorporados para fins remuneratórios, né? Eles só vão ser recebidos enquanto a pessoa exercer. Isso está lá no artigo 39, no parágrafo 4º. Maravilha? Muito bem. Com esse daqui eu passei esses pontos mais relevantes sobre os temas que eu queria trazer sobre esse sistema remuneratório. E agora eu queria te convidar para você testar seus conhecimentos, para ver se você fixa o que eu acabei de falar para você. Vamos para o quiz? Então vamos lá. Primeiro aqui, o prefeito de determinado município, por meio de decreto, instituiu gratificação de produtividade para os servidores, bem como determinou a concessão de 4% a título de revisão geral das remunerações dos servidores municipais. Nesse caso, de acordo com a Constituição Federal, letra A, o prefeito poderia ter adotado ambas as medidas por decreto. B, o prefeito não poderia ter adotado nenhuma das medidas por decreto. C, o prefeito poderia apenas ter concedido a revisão da remuneração por decreto, mas há necessidade de lei para instituir gratificação. E D, o prefeito poderia apenas ter instituído a gratificação por decreto, mas há necessidade de lei para a concessão de revisão da remuneração. E aí, qual que é a resposta correta? Anotou aí? Então vamos corrigir?
A resposta correta é a letra B. O prefeito não poderia ter adotado nenhuma das medidas por decreto. Artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Lei. Lei para fixar, lei para alterar, lei para revisão. Ok? Próxima pergunta. O teto remuneratório aos servidores da Câmara Municipal, é A. O subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. B. O subsídio do governador do estado. C. O subsídio do prefeito. E D. O subsídio do vereador. E aí, qual a resposta correta? Vamos lá? A resposta correta é a letra C, o subsídio do prefeito. Lembra isso, cuidado, no âmbito dos municípios é indiferente se tem no executivo ou no legislativo. Subteto, subsídio do prefeito. Vamos para o último quiz, vamos lá. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, letra A. Aos servidores do Poder Legislativo será aplicável como limite o subsídio de deputado federal. Letra B. Aos servidores do Poder Executivo será aplicável como limite o subsídio do governador. C. Aos servidores do Poder Judiciário será aplicável como limite o subsídio de ministro do STJ. E D. É possível a adoção de limite único para todos os servidores estaduais, desde que haja previsão em lei do ente. E aí, qual que é a resposta correta? Vamos lá? A resposta correta é a letra B, de bola. Aos servidores do Poder Executivo será aplicável como limite o subsídio do governador. É isso aí, porque no âmbito dos estados, lembra, você tem 3 subtetos a depender do poder em que a pessoa exerce a sua atividade. Pode ter um só, mas tem que emendar a Constituição e aí adotar o do Judiciário Estadual, que é 90,25% no máximo, né, do STF, como subteto único. Maravilha! É isso aí, pessoal, e nós chegamos aqui ao final desse nosso terceiro encontro. Novamente fica o convite, se você ficou com alguma dúvida, né, quer me mandar uma mensagem, vai lá, @Prof. Bortoleto, vai ser um prazer interagir com vocês. E lembrando que nós vimos hoje o sistema remuneratório, né? Quais as formas de remuneração, existe limite para a remuneração, mínimo, máximo, né? E quais outras disposições constitucionais relevantes. E fica o convite, né? Volte aí para nos acompanhar no nosso próximo encontro, que eu vou falar com você sobre a acumulação de cargos públicos e os direitos sociais aplicados ao servidor público. Te aguardo, até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.